Olá, seja bem-vindo ao Literatura Falada. Recentemente, a revista literária Lavoura, que é uma revista bastante conceituada na área, publicou alguns capítulos do meu romance Íris Negra. Íris Negra é esse livro aqui que foi publicado pela editora Trevo de São Paulo, agora no ano de 2020. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar um pouco dessa história que eu criei para vocês. Íris Negra é um romance que possui dois planos narrativos, um no presente e um no passado. O plano narrativo do presente dá conta da história de uma paulistana que vai passar a temporada em Nova York. Lá ela conhece um fotógrafo e uma arquiteta e eles acabam vivendo um triângulo amoroso pouco convencional. E a outra história é uma metaficção historiográfica da artista, da pintora norte-americana Georgia O'Keeffe e do seu marido Alfred Stieglitz. Então a gente vê que uma história corre em paralelo à outra, sendo que uma atribui sentido à outra e juntos elas formam um todo. O que tem de curioso nessa história, na minha perspectiva, é que todos os conteúdos artísticos que são citados e comentados pelo narrador ao longo do livro estão disponíveis para apreciação online. Então, é uma exploração a que o leitor é convidado a fazer, não é obrigado, porque ele pode compreender a história com o que ele tem em mãos apenas, mas ele é convidado a explorar todo esse universo virtual que traz referenciais sobre a pintora, sua arte e os lugares onde se passa essas histórias. Então eu gostaria de ler com vocês, né? Eu sempre leio histórias de outros autores, eu queria ler hoje um pouco da história que eu criei para vocês e, em específico, ler o trecho que está disponibilizado pela editora, que foi disponibilizado no site da editora Lavoura, que é um dos momentos mais importantes do romance. É quando a minha personagem principal, a protagonista, vai ao museu, vê as obras da Georgia O'Keeffe e vê a Íris Negra, que é o quadro que dá título ao romance. E aí ela tem uma série de revelações sobre a própria vida que vão ser decisivas para o restante da narrativa. Eu vou deixar para vocês o link para aqueles que quiserem acessar o site da revista e vou também compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam acompanhar. Eu não vou comentar, não vou analisar nada, eu não acho que seja interessante que eu faça isso de um texto que é meu, principalmente por isso, mas fica aí o convite para que vocês leiam o texto todo, a obra toda. Capítulo 9. Cynthia entrou no salão principal. Aquela parte da exposição era dedicada às flores de Geórgia. Sabia que a artista se voltara ao tema em 1918 e até o ano de 1932 havia pintado mais de 200 quadros em que se tratava. Neles, rosas, camélias e girassóis recebiam o mesmo tratamento e abordagem que flores mais raras, como as orquídeas exóticas ou as íris negras. O copo de leite, que havia chamado sua atenção em uma floricultura em Lake George, foi uma das flores que ela mais pintou e acabou associada à sua imagem para o público. Miguel Covarrubias, artista mexicano, o usou em uma caricatura que fez da pintora, Our Lady of the Lily, publicada no New Yorker em 1929. Era em preto e branco, o pescoço longo, o rosto e o corpo com linhas retas e formas quase geométricas, os cabelos presos, a cabeça e a orelha com linhas curvas, um copo de leite nas mãos. Linhas exatas no corpo e sinuosas na flor. A precisão na artista e a suavidade no objeto representado. Observou as mãos da pintora, os dedos angulosos e interessante composição ao lado do talo do copo de leite e a curva precisa do cálice. A composição era bonita e curiosa, simpática, apesar de sóbria, bela em sua robustez. Pensando ainda. Os capítulos do romance, eles são ora numerados, ora eles possuem título. Os capítulos que possuem título são aqueles que dão conta da história de Geórgia, portanto, no tempo passado. É o caso desse aqui, Pensando Ainda. Geórgia pensava nas palavras de Kandinsky. Ela havia relido a introdução de seu livro no dia anterior, gostava de suas ideias.
Por vezes lemos textos que poderíamos ter escrito, tamanha identidade que criamos com o seu conteúdo. Também ela achava que a arte é um pão espiritual. É claro que ela se adequa à fome, ao paladar de cada um, às necessidades de cada corpo e ao vazio de cada estômago, mas era um alimento tanto para o espírito de quem a aprecia, quanto para o de quem a produz. Georgia era impulsionada por uma necessidade intrínseca ao seu ser e cuja motivação lhe era obscura, à semelhança do que pontuara o russo nas suas anotações. Por que afinal não poderia viver sem pintar? Não sabia. E por que pintar o que pintava e a maneira como fazia? Outro mistério que não poderia nem queria resolver. Sabia apenas que era um autêntico encontro com Deus, uma maneira de se proteger da vulgaridade e do aniquilamento. Gostaria que todos experimentassem as emoções que a haviam dominado na confecção de cada pintura. Eram sentimentos que a linguagem, por vezes, era incapaz de exprimir com clareza e objetividade. Eram ecos de um tempo ainda não completamente vivido e de uma alma ainda em expansão e, por isso, dominados pelo desconhecido e carentes de definições. Queria momentos de profunda lucidez, mesmo que isso provocasse dor e sofrimento. A experiência com a arte tem por vezes um quê de masoquista, mas é impossível viver plenamente sem essa dor que faz sangrar feridas ocultas e desconhecidas. Capítulo 10. Ela era a única pessoa na exposição, e o lugar parecia maior por estar vazio. Deixou que as suas pernas a conduzissem em meio àquele jardim. Sentia-se um pouco Alice entrando em um mundo de maravilhas. Os passos ritmados e barulhentos no assoalho de madeira iam seguros e sem muito método. Parou na frente de uma pintura com data de 1928. Two Calla Lilies on Pink. Eram 2 copos de leite, vistos bem de perto. As extremidades das folhas ausentes da pintura. Elas não cabiam naquela focalização tão próxima de sua inteireza. Era belo e poético. As pinceladas cinza-azuladas conferiam ao cálice uma espécie de movimento e ele parecia envolver, embrulhar, talvez, a espádice amarela e ereta. Os tons rosados que serviam de background para a dupla conferiam suavidade e ajudavam a criar harmonia e movimento. Elas estavam muito juntas, mas tinham existências independentes, separadas mais juntas, juntas mais separadas. Era de uma tranquilidade perturbadora. Tudo naquela pintura era serenidade. Mas, ao mesmo tempo, havia a rigidez do copo branco com suas curvas e formas quase dramáticas e a espádice vibrante emergindo imponente. Jogo dialético entre a suavidade e a robustez. Cíntia ficou parada algum tempo em frente a ele. Decididamente não era uma pintura com propriedades científicas. Havia ali algo de muito pessoal. O que teria levado Georgia a elaborar o retrato de 2 flores tão plácidas e tão intensas ao mesmo tempo? Como a virilidade e a delicadeza podiam dividir espaço? Ficou algum tempo parada em frente à tela. Era mesmo um deleite para os olhos. Alguns passos, os pés tocando o piso com cuidado, podiam ser ouvidos um a um. Parou. Estava agora face ao Single Lily with Red, datado de 1927. Outro copo de leite. Desta vez, ele era visto de fora, de um ângulo mais baixo. O cálice era o elemento enfatizado. Não era possível ver a espádice, apenas o copo branco que se impunha esguio e imponente. Por trás, uma folha verde enorme, quase desproporcional, e o pano de fundo vermelho como sangue. Era delicado e agressivo, ao mesmo tempo, bem diferente do anterior. O estilo era o mesmo, mas exalava outro perfume, pensou sorrindo internamente com o trocadilho. Esse tinha cheiro apimentado e era muito dramático. Gostaria de ter pintado uma flor como aquela. Pensou em Constança e achou que a pintura combinava com ela. Mais alguns passos. Abstraction White Rose, 1927. Lindo. Olhando de perto, parecia um redemoinho macio. Os tons de branco e cinza muito delicados formavam um movimento extremamente envolvente. Parecia saltar da tela ou poderia atrair perigosamente seu observador para dentro dela. Lembrou-se do olhar de O'Keeffe encarando a lente da câmera. Pensou mais uma vez como seria possível que ela não estivesse mais entre nós, se parecia tão viva em todos os lugares.
Era como se cada tela tivesse uma voz própria. Sentia-se olhada e, por instantes, teve a certeza de que fantasmas silenciosos observavam sua contemplação muda. Chegou a olhar para os lados, o salão vazio, o silêncio perturbador. Olhou novamente para a flor, certa de que era um privilégio estar ali. Ficou por longos segundos olhando até que teve a estranha sensação de estar se perdendo em meio aos seus movimentos e duvidou por instantes que aquela tela um dia fora completamente branca. Continuou olhando, e a rosa deixou de ser rosa para se tornar apenas cor e movimento. Então ela pôde ver outras formas, entrar por caminhos nunca antes percorridos. Deu alguns passos tentando fugir daquela tela que a aprisionava de maneira desconhecida. Colocou-se diante de Black Iris, também de 1927. Observou uma íris negra. Os tons escuros predominavam. Era composta por uma profusão de cinzas e lilazes. O roxo e o negro, talvez por influência das outras cores ali presentes, pareciam tingidos de uma púrpura profunda. Georgia gostava de misturar tons e criar cores particulares, quase únicas. Mas era curioso, pois apesar dos tons fechados, ela não estava diante de uma imagem disfórica ou triste. Ela era calorosa e muito viva, quente. As cores lhe pareciam livres de estereótipos. A parte central era de um marrom muito escuro, quase vinho, e em composição com o negro na parte inferior, dava a impressão de algo profundo, muito profundo. Fixou o olhar como se quisesse ver o que havia lá dentro, bem no interior daquela flor. Ficou olhando para aquela profundidade ilusória, incapaz de desviar os olhos. Não saberia dizer no que pensou naqueles instantes. De início, ela parecia vazia e oca, depois quase zonza e sem rumo. Tentou fixar os olhos no entorno, nas pétalas que rodeavam aquela espécie de orifício, pareciam leves e macias. A forma era curiosa. As pétalas internas formavam uma espécie de losango estilizado. As outras, por fora, se abriam em flor. Ela estava diante do próprio sexo, que se travestia de rara íris negra, mas ao mesmo tempo o que encarava se perdia em meio ao referencial para se tornar apenas um emaranhado de cores em perfeita e harmônica combinação. O desenho que as tintas formavam sobre a tela branca era afinal pura abstração, como toda pintura é, um convite ao exercício mental e intelectual, e ela sentia-se livre para ver ali uma flor exótica e quantas outras coisas a sua experiência permitisse, convidada que estava a reorganizar sua maneira de perceber o objeto e a sua criação. Naquele mesmo instante, ela se deu conta de que as flores que pintava eram completamente ausente de sentido e teve a certeza de que vivia uma grande mentira. Exausta. Georgia sentia-se exausta. A cabeça parecia inchada, grande, maior do que o normal. Não conseguiria responder a qualquer pergunta que a fizesse pensar. Não tinha forças. Não queria água, café ou chá. Queria apenas descansar. Deitou-se no sofá próximo, esticou-se, fechou os olhos, as cores todas na sua mente, os braços doloridos. Ficou assim. Era disso que precisava. Ficar quieta, dormir um pouquinho. Esse é um trecho de Íris Negra, mais propriamente alguns capítulos da segunda parte do romance, que tem 186 páginas. Espero que você tenha gostado e que a leitura tenha servido eventualmente para que você leia a história toda, que pode ser encontrada em qualquer livraria online. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.